Você está assistindo Conversa com Zambrano aqui na Vale TV, transmitido também pela Start Comunicações. Hoje nós vamos ter um papo muito legal, aquela conversa gostosa. Está aqui comigo Clebson Teske, empresário. Esse rapaz saiu de Santa Catarina, passou por São Paulo e hoje é radicado em São Leopoldo. Tudo bem, Clebson? Tudo bem, Zambrano? Obrigado. Tudo jóia contigo? Oportunidade, tudo Vamos bem. bater um papo muito legal hoje para conhecer as tuas experiências de vida, tuas aventuras. E depois, num segundo bloco, eu quero saber como é que está a vida empresarial nessa época conturbada do mundo, do Brasil e São Leopoldo especificamente, né? Claro, vamos ser. Conta para nós, Clebson, onde é que tu nasceu? Bom, Zambrano, eu nasci numa cidade chamada Campo Herê, fica no extremo oeste de Santa Catarina, cidadezinha pequena, 10 mil habitantes. Muito pequena, 10 mil Muito habitantes, pequena, é um bairro de São Leopoldo? Realmente é um bairro de São Leopoldo, mas uma cidade muito agradável. Com Aliás, um bairro pequeno de São Leopoldo, pequeno, né? É um bairro Se pequeno. a gente comparar com outros ali, Mas uma cidade com um clima gostoso, né? Um clima friozinho, eu sou muito fã do frio, gosto muito do frio mesmo. Apesar de aqui em São Leopoldo a gente ter um verão bem forte, né? Eu realmente prefiro o frio. Mas uma cidade do oeste, como eu disse, próxima a Chapecó, né? Que é a cidade de referência ali do extremo oeste. Quantos quilômetros mais ou menos de Chapecó? 80 quilômetros, de 80 a 90 quilômetros de Chapecó. Então já é o interior de Chapecó. Já é o interior de Chapecó. Já dá fica uma ali hora de distância, uma mais ou hora de menos. distância. Entre Chapecó e São Miguel do Oeste, né? São as duas cidades maiores ali como referência da região. Que legal. Que ano que tu nasceste? Pode contar isso para nós ou fica muito indiscreto? Acho que não, acho que dá para falar, né? Dá para falar ainda? Podemos falar na cidade? Ainda não atingimos as 5 décadas, né? Isso aí. Mas eu sou de 1979. 79, 41 anos. 41 anos. 41 anos. Nasceste lá? Sim. Pai e mãe Minha mãe... trabalhavam? Estão aqui neste nosso plano ainda? Como Sim, meu pai e minha Coisa mãe... boa ter o papai e a mamãe. Eles residem lá, minha mãe reside em uma cidade menor ainda, que chama-se Santa Terezinha do Progresso, que está a 30 quilômetros de Campo Herê, cidadezinha de 3 mil habitantes. Aquilo sim é o paraíso para o descanso, né? Então, com cachoeiras... Cidade rural? Cidade rural. E meu pai reside em Campo Herê ainda, né? Então, os dois ainda estão firmes e fortes. Que maravilha. Tem mais irmãos, irmãs? Tem bastante irmãos aí, viu? Tem. O meu pai teve 2 casamentos, né? 2 casamentos. Então, assim, com o primeiro casamento, minha mãe, da onde a gente veio, vamos falar desta forma, somos em 4 irmãos, né? E no segundo casamento do meu pai, são mais 3 irmãos. Que coisa boa. Todo mundo bem? Todo mundo bem, todo mundo prosperando, tentando prosperar. Tu és mais velho do meio, mais novo? Não, tenho um irmão mais velho, o Edson, né? O meu irmão mais velho, que atualmente está nos Estados Unidos. E aí veio eu e em seguida um casal de gêmeos desse primeiro casamento do meu pai. Né? E o Clebsonzinho, lá em, como é que é o nome da cidade? Campo Herê, é isso? Campo Herê. Campo Herê. Estudou lá, saiu de lá cedo, quanto tempo ficou por lá? Na verdade eu saí de Campo Herê com 8 anos de idade, né? Houve uma separação dos meus pais e meu pai foi morar para Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, aliás, ali deve ser caminho para Foz do Iguaçu, né? São Miguel do Oeste. São Miguel, se você for ali por região de Barracão, atravessar um pedacinho da Argentina, você vai sair em Puerto Iguaçu, sim, lá na divisa com Foz do Iguaçu. Ou você retorna um pouquinho até Realeza, no Paraná, vai por Cascavel e chega em Foz. E aí separaram e tu foi? Um ano após a separação, fui morar com meu pai em Foz do Iguaçu. Foi lá para Foz. Fui para Foz, onde tive o já saiu Santa Catarina, subiu, foi para o Paraná. Já fui para o Paraná, onde terminei lá a parte da minha adolescência. Ficou lá, estudou lá, colégio, era segundo grau na época, primeiro grau, segundo grau? Na verdade lá eu terminei o primário, né? Sim. O primário e na sequência o ginásio, né? Então aí estudei um tempo lá, depois acabei retornando com minha mãe mais um tempinho ali em Campo Herê, onde ela residia na época. Adolescente. Adolescente. E depois disso, adolescente mesmo, acabei indo para o estado de São Paulo. Muito namorador, Clebson? Gostava. É? Sim.
Isso eu acho que da molecada, né? Pois é. A molecada costuma ser bem cara de pau nesse ponto, né? Então, a gente gostava muito de festa, gostava muito de balada, sabia dançar, né? Sabia dançar, isso atraía as meninas mesmo. Atraía. E aí tava ali em Camperê e daí foi pra... Fui pra Foz do Iguaçu, daí na época, Não, né? daí voltou de Foz. Quando voltei de Foz. Aí fui pra São Paulo, numa cidadezinha chamada Araçoiaba da Serra. Mas cada nome de lugar diferente Araçoiaba que tu da passou. Serra fica a 10 quilômetros de Sorocaba. Sorocaba é uma Esse grande tinha cidade. mais, população maior já em São Paulo. Eu acho que na época uns 12 mil ali. Também né? cidade pequena de interior. A gente foi para trabalhar, eu fui para trabalhar. Até então não trabalhava? Não. Na verdade, em Foz do Iguaçu, eu era guardinha mirim, né? Guardinha mirim, trabalhava na Guarda Mirim, trabalhei num banco, no antigo Banco Bandeirantes que existia, né? Então, fui office boy, né? Antigo office boy, né? Começo comum de muita gente. Exatamente. E dentro desse banco trabalhei um bom tempo. E depois disso, aí sim, quando eu retornei a Campo Herê e quando eu fui para Araçoiaba da Serra, aí fui começar a trabalhar de garçom. No restaurante de beira de estrada. Já foi se aproximando do ramo gastronômico. É isso aí, no restaurante de beira de estrada, isso tudo aí com 15 anos. Com 15 anos, recém 15 anos, foi trabalhar de garçom. Exatamente. E aí ficou em São Paulo muito tempo, no estado de São Paulo? No estado de São Paulo foram 20 anos. 20 anos? 20 anos. Então dá quase para dizer que tu é mais paulista do que catarinense? Acredito que sim, porque a minha vida foi baseada toda lá. O meu conhecimento profissional foi desenvolvido no estado de São Paulo. Foi com 15 anos para o estado de São Paulo? Para o estado de São Paulo. E já morava sozinho? Ou sim, foi? já morava já sozinho. Morava sozinho? Já morava sozinho. Na verdade, a minha história é bem curiosa nesse ponto, por causa de desentendimentos com a madraça que a gente tem, que é natural de ter, né? Mas para evitar alguns atritos, eu saí de casa com 12 para 13 anos. Né? Então a gente tive que aprender bem cedo. E conseguiu se virar bem sozinho como garçom num estado diferente? Sim, é um aprendizado, né? É um aprendizado. Você precisa ter pessoas boas ao seu lado. O que mais que fez lá pelo estado de São Paulo? Continuou nessa cidade, mudança, isso logo trabalho? Logo depois, com 17 anos já, então fui para a capital, fui para São Paulo mesmo. E aí, por intermédio do meu irmão, né, que era um garçom também, depois, posteriormente, um maître e um gerente de churrascarias, né? Então, por intermédio dele, com 17 anos, me arrumou trabalho em São Paulo e fui para lá. E foi aonde começou também, com 17 anos como garçom, 18 anos como garçom. Com 19 anos, eu fui promovido a maître. Num grupo de churrascarias, com 19 anos, eu era o maître mais novo. E com 23 anos, eu gerenciava uma casa do nosso grupo, na época, com 60 funcionários. Bastante maior do que muita empresa. Sim, 23 anos ali. E quanto tempo ficou lá trabalhando? Nessa churrascaria durante 5 anos. 5 anos? 5 anos. E o que mais que fez por São Paulo? A aventura foi grande, né? Então eu montei minha transportadora. Uma transportadora totalmente diferente do Totalmente diferente. Cheguei a ter meus 3 caminhões, minhas 2 sprinters, né? Entregando bem. Mas chegou no ano de 2008, 2009, todo mundo sabe o que aconteceu, né? A gente trabalhava ligado diretamente à indústria automobilística, entregávamos rack, né? Os racks da linha de montagem. E isso, empresas que fabricavam 2.000 carros por mês começaram a fabricar 150, 200. Então a gente teve uma sobrevida porque respeitaram contratos que nós tínhamos, mas depois que os contratos acabaram, acabou o trabalho caindo bastante. Aí então ocorreu que eu acabei vendendo tudo e falando, opa, pera lá, é hora de dar um o que veio de ideia na cabeça depois disso? Bom, depois disso a gente trabalhou mais um tempo dentro de uma empresa de ônibus, né? Administrando uma empresa de ônibus. Saiu do ramo gastronômico, foi para o ramo de transportes. Transporte. Eu sempre gostei muito disso, pois meu pai em Foz do Iguaçu foi motorista de ônibus durante 18 anos. Então já tinha um DNA aí do transporte. Aquela minha adolescência eu passei dentro de ônibus e nos pontos final da linha meu pai me ensinando a dirigir. Né? Então era muito bacana, eu gostava muito disso. Então eu entrei nisso, nesse meio, e foi aonde durou mais um certo tempo, até que começou a ficar escasso o trabalho também, já não conseguia mais desenvolver o que eu gostava de desenvolver, porque existem dentro das empresas, assim, às vezes pessoas que são relutantes a novas ideias. Né? Então a gente acabou tendo dificuldades para implementar algumas coisas e acabei saindo. E aí voltando, daí dessa vez morando já em Santo André, em São Paulo, né? Santo André. Com que idade mais ou menos? Ali eu já estava com
32 anos. Não 32. era casado? Com relação a casamento, tive alguns relacionamentos sérios durante esse período. Alguns relacionamentos sérios. Mas até então não tinha filhos? Não tinha filhos. Meu filho veio ser aqui gauchinho de São Leopoldo. Já vamos entender como é que esse rapaz chegou aqui no Sul. É isso aí. Então, a gente foi abrir um bar em parceria, né? Abrimos em Santo André. Em Santo André, um bar em parceria, lá com outro amigo. Acabou que depois de um ano e pouco, o nosso relacionamento acabou não dando muito certo, porque algumas coisas prometidas não foram cumpridas, né? Então, Muito comum, divergências entre sócios. Exatamente. Ocorreu que, então, a gente acabou encerrando e foi aonde apareceu a oportunidade de vir para o Rio Grande do Sul. Mais propriamente para Porto Alegre, onde nós abrimos nosso primeiro restaurante dentro do hipermercado. Como é que surgiu isso? Tu tá lá em Santo André e daí alguém convidou? Como é que veio essa ideia de vir para o Sul? Nessa época toda eu preciso contar um pouquinho da história do meu irmão também, né? Porque ele era o gerente de churrascarias em São Paulo. Depois, nesse meio tempo, ele foi para os Estados Unidos e ele retornou para o Brasil. Retornou para o Brasil sendo piloto de companhia aérea. Então, ele começou a trabalhar na Trip, depois na Azul. E nesse meio tempo, enquanto ele era piloto, ele mais a esposa dele tinha um salão de belezas dentro de um hipermercado, numa rede de hipermercados. E apareceu a oportunidade de nós entrarmos em um restaurante dessa rede, né? Aqui em Porto Alegre? Aqui em Porto Alegre, na Zona Sul, na Cavalhada. Qual shopping era? Na verdade, não era o shopping, mas era na Eduardo Prado, não sei se podemos falar aqui, o hipermercado Big, né? Então, era ali onde a gente conseguiu ter uma oportunidade de negócio. Como é que era o nome desse restaurante? Tio Ari. Tio Ari? Tio Ari Café Restaurante. Era uma cafeteria e mais um restaurante. Onde é que saiu esse nome, Tio Ari? Um tio que nós temos. Não é personagem verídico. É personagem verídico e por ser assim um nome de tiozão, um nome agradável, vamos no Tio Ari, um nome que... Sim, né, as torna pessoas familiar, torna de casa, um bom estabelecimento. Exato. Então, tendo em vista isso, a gente optou por esse nome, né? Que legal. E aí abrimos em Porto Alegre o primeiro restaurante. Nós estamos aqui, Clebson, encerrando o nosso primeiro bloco. Já voltamos nessa transmissão aqui da Vale TV, transmitido também pelo Start Comunicações. Vamos voltar no nosso segundo bloco para saber como é que esse nosso entrevistado chegou em São Leopoldo, o que ele anda fazendo hoje. Já voltamos. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Estamos retornando aqui com o nosso Conversa com o Zambrano, hoje com Clebson Teske, empresário, hoje radicado em São Leopoldo. Uma transmissão aqui da nossa Vale TV e retransmitido pela Start Comunicações de São Leopoldo. Estávamos falando aqui, o Clebson contando que vinha de São Paulo para Porto Alegre. Isso mesmo. Para administrar ou ser proprietário do Tio Ari, uma churrascaria. Na verdade, a gente ser proprietário, né? Proprietário. Proprietário, a primeira vez aí nos nossos negócios começando a tomar um patamar diferente, né? Aí então surge o Clebson realmente empresário da gastronomia? Nesse Dá momento. Dá para se dizer acho isso? Que sim, nesse momento sim. Não administrando mais negócios
de terceiros, mas sim o próprio. O próprio negócio. E quanto tempo ficou na churrascaria em Porto Alegre? Nós ficamos ali durante 3 anos. Né? Durante 3 anos nós ficamos explorando o ponto no local ali e foram 2 anos muito bons, muito bons. Porém, no último ano, acabou que ocorreram algumas circunstâncias adversas, né? Que ano mais ou menos era isso aí, Cleber? Ali nós estávamos no ano de 2015. 2015. 2015 nós começamos ali, né? E aí ficamos ali com aquele restaurante durante 3 anos. E durante esses 3 anos aí, de 2015 a 2018, em 2016, apareceu a oportunidade de nós virmos para São Leopoldo com a pizzaria, que hoje temos um negócio até hoje, né, que é a Saint-Germain. E aí a Saint-Germain, então começou a vir o primeiro pé para São Leopoldo. Começou a vir o primeiro pé Morava ali. em Porto Alegre? Morava em Porto Alegre e fazia viagem, fiz essa viagem em Porto Alegre e São Leopoldo durante 2 anos, todos os dias. Não Todos deve ter os sido dias. fácil administrar 2 restaurantes. Não, era bem corrido, porque a gente ficava no almoço lá em Porto Alegre, no jantar aqui. Então, era bem complicado. Me conta como é que surgiu a ideia, a compra, como é que foi o Saint-Germain. Pizzaria Saint-Germain em São Leopoldo. Isso. Ela já existia? Foi criação Sim, tua? não, Como é que ela é? já existia, já tinha um bom nome, já uma qualidade interessante, que foi o que nos chamou a atenção. E voltando a citar o meu irmão, que Grande influência na tua vida desse grande irmão, influência, né? um aprendizado com ele, assim, fantástico, me ajudou bastante. É um né? irmão mais velho? Irmão mais velho. Como é que é o nome desse irmão? Edson. O Edson. Gianteschi. É o mais velho, então. É o irmão mais velho, 5 anos de diferença. Graças ao Edson, né, com uma amizade com o irmão do proprietário antigo da Saint-Germain, que residia também nos Estados Unidos, apareceu a oportunidade de adquirir a Saint-Germain. Que maravilha. E aí conversamos, entramos no mérito, discutimos, achamos viável, fechamos o Uma negócio. pizzaria de rodízio de pizzas. Uma pizzaria de à la rodízio carte. de pizzas à la carte, Entrega. teleentrega. Exatamente. E hoje, como é que está a Saint-Germain? Hoje nós tivemos que nos adaptarmos, né? Em virtude da situação que está aos olhos de todos aí, né? Desde 2020, a gente teve que mudar um pouco a configuração. Nós tivemos que abandonar o serviço de salão, porque ficou fechado durante muito tempo. Então, nós tínhamos uma área muito ociosa, sem resultado, né? Uma área que estava ali sendo paga, sem trazer lucro ou benefício algum. Então, tivemos que mudar e hoje a Saint-Germain atua apenas como teleentrega, mas atendendo em São Leopoldo, em Sapucaia do Sul, em Novo Hamburgo. Então, a gente entrega em bastantes lugares aqui. E o Clebson hoje, como é que está? O Clebson hoje é uma pessoa com mais experiência, mais Morador calejado. de São Leopoldo ou de Porto Alegre? Morador de São Leopoldo De São agora. Leopoldo. Morador de São Leopoldo já, na verdade, há 2 anos. 2 né? anos. 2 anos já residindo em São Leopoldo e muito feliz por estar aqui em São Leopoldo, pelo pessoal ter me acolhido de uma forma tão gostosa, vamos dizer assim. Tenho minhas raízes alemãs também, né? Meu pai é alemão, então assim, sendo essa cidade o berço da colonização alemã, né? Então assim, a gente teve vamos dizer assim, uma aceitação, né? Sim. Muito boa, porque a gente observa que a nossa cidade, às vezes, ela se demonstra um tanto quanto inóspita a determinadas pessoas. E para mim foi Por muito que ao tu contrário. acha isso? Eu acho que existe um bairrismo muito grande em São Leopoldo. Acho Considera que sim. São Leopoldo... Acho que sim. Uma cidade bem aristocrata, se me permite falar. Ah, é? Tenho esse ponto de vista. E dentro disso, nos primeiros meses, não de residência aqui, mas de negócio aqui, eu percebi que tinha algumas circunstâncias assim em que eu tinha que melhorar pessoalmente para poder cair nas graças do povo. E a gente se adapta às situações, né? É assim que a vida funciona, a gente se adapta. E hoje eu sou muito feliz por residir em São Leopoldo, sou muito feliz por ter muitos amigos em São Leopoldo, sou muito feliz por ter o meu negócio em São Leopoldo, ter constituído a minha família em São Leopoldo. Constituíste uma família em São Leopoldo. E meu filho ser de São Leopoldo. Então ele é novo, porque faz pouco tempo, faz 2, 3 anos que está em São meu filho Leopoldo. tem 1 ano e 3 meses. Como é que é o nome dele? Enzo. O Enzo. Enzo Felipe. Um beijo pro Enzo. Ó, papai que te ama. vai assistir o papai na TV. Isso aí. E time de futebol? Time de futebol. Passaste por Santa Catarina,
Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul. Time de futebol eu sou um tanto quanto diferente do pessoal por aqui, né? Na verdade, eu sou corintiano. Corintiano. Sou corintiano, adoro, amo o meu Corinthians, né? Sou Acho que todo fiel. corintiano tem que amar o Corinthians, porque os outros odeiam. Ou ame ou odeie. E uma segunda preferência, um time da minha região, a Chapecoense. Chapecoense, A claro. Chapecoense, na verdade, a Chapecoense, a admiração dela vem dela desde a época que a gente ia no antigo Índio Condá com 4, 5 anos, via a Chapecoense jogar e disputar o Catarinense, né? Sim. Então, já tinha uma admiração por esse clube, depois pela tragédia, infelizmente, que ocorreu com o próprio, né? Então, fez com que a gente também tenha um cantinho especial no coração da Chapecoense. Acredito. Ali todos os brasileiros se tornaram um pouquinho com certeza. torcedor da Chape, né? Com certeza. Quantos empregados tinha quando tinha salão e atendimento na Saint-Germain? E me compara com hoje a realidade da pizzaria, como é que tá? Bom, na época nós tínhamos ali, sem contar a área externa de motoboys e tal, que também tem um volume considerável, nós tínhamos 15 funcionários. 15 funcionários. Hoje, na configuração atual, a nossa empresa tem 5 funcionários. 5, reduziu 3 vezes. 3 vezes. Destes 5, o proprietário trabalha de igual para igual, a esposa do proprietário trabalha de igual para igual. Então, empreendimento familiar total. Familiar total, apenas 2 pessoas. Esperando o Enzo vir trabalhar também. Também, possivelmente vai reduzir o quadro de pessoas externas. Sim, mas é o que se tornou possível fazer. Né? É o que se tornou Como possível é que tu fazer. está vendo esse momento da economia, assim? Pontuando São Leopoldo, que tem um prefeito que é marcado durante a pandemia, né? Sim. Pelo, digamos assim, se a gente pudesse comparar a preservação à vida ou a economia, ele opta mais por preservação da vida, ou seja, tem medidas mais restritivas. Sim. Temos um presidente que tem um pensamento contrário. Tu, como empresário em São Leopoldo, como é que tu está vendo essa situação toda? Bem, eu não tiro a razão do nosso prefeito, porque a vida realmente ela tem que ser preservada. Mas, sem comida no prato, não se preserva vida nenhuma. Não adianta, né? Então, eu sou da seguinte opinião, pode ser criticado, como já fui nas minhas redes sociais perante isso, mas sou a favor da dita do presidente em que a economia e a vida caminham junto ali, entendeu? O nosso problema aí com a pandemia que a gente está tendo é uma politização muito grande que existe, né? Infelizmente, transformaram medicamentos simples, de consumo simples aí, num monstro de 7 cabeças. E o mais curioso de tudo é que com todas as pessoas que eu converso, que pegaram o vírus, que passaram por isso, fizeram uma medicação que é demonizada por vários veículos de comunicação. E, passado 2, 3 dias, melhoraram. Vocês não tiveram problema com a Covid? Nós tivemos problemas com funcionários, motoboys e tal, mas nós propriamente não tivemos nenhum tipo de sintoma. Que coisa boa. Restrição de horário quase não te interfere ali, porque tu estás hoje só com tele. Na verdade, durante a pandemia toda e no maior fechamento que houve da cidade, da nossa cidade, eu sempre estive aberto, né? Sempre estive aberto com o meu comércio. Lamento pelos meus amigos, lamento pelas pessoas que tiveram que fechar seus comércios, lamento por todos que foram demitidos, que estão aí hoje atrás de trabalho. Inclusive empregados teus, né? Empregados meus, lamento por todos e acho que esse gerenciamento poderia ter sido feito um pouco diferente. E pensa em retornar a ter atendimento presencial, se é que eu posso chamar assim? Sim, a gente pensa, nós somos empresários, né? Nós somos, assim, pessoas que querem ter um futuro melhor. E eu sempre tive um pensamento que se eu estou bem, as pessoas que estarão comigo estarão bem também. Então, a partir do momento que eu evolua, o meu negócio evoluir, as pessoas vão evoluir comigo, eu vou precisar de mão de obra, aí sim, eu quero voltar. Quais são os planos do Clebson para 2021 em diante? Eu acho esse nômade do Brasil. Esse nômade, na verdade, vários lugares passados, né? Eu acredito que 2021 é mais um ano de sobrevivência, Zambrano. Entendeu? Eu acho que 2021 nós temos um ano de sobrevivência,
como foi 2020, né? Então é mais um ano de sobrevivência. Estamos vendo aí taxas de mercado, anunciado ontem, projeção do PIB acima de 4,5%. Então a tendência é que a economia retorne. A tendência é que com a vacinação do povo, a economia retorne, os estabelecimentos não fechem mais. Você não acredita num aumento da pandemia, ainda uma terceira ou quarta onda, que volte a ter um lockdown mais grave, mais pesado? Eu acho que eu não tenho como prever isso, né? Eu não tenho como prever, falar isso para você, que a minha opinião é que dentro de uma vacina que está sendo desenvolvida hoje, infelizmente algumas vacinas não têm tanta comprovação e eficácia como gostaríamos que tivesse, mas existe também o fator psicológico, e a partir do momento que isso for superado, eu acredito que melhore. Acreditar numa terceira onda, eu não posso acreditar numa terceira onda quando eu desejo o melhor para o meu país, quando eu desejo o melhor para a minha cidade. Eu tenho que acreditar que a gente vai superar isso, que isso está passando e que dias melhores virão. É isso que eu tenho que acreditar. E pensa em continuar agora no ramo gastronômico ou tem mais alguma ideia aí? Na verdade, agora eu quero sossegar um pouquinho, né? Então são 41 anos aí, filho pequeno, eu quero expandir o meu negócio, né? Eu tenho ideia de montar outras teleentregas propriamente ditas aí nas cidades próximas. Nós temos um produto de qualidade, nós vendemos um produto de qualidade. Infelizmente ele ficou um pouco caro devido à escassez de produto mesmo, né, no mercado, e o aumento que houve todo o aumento que gerou a pandemia, né? Então, o produto se tornou um pouco caro, talvez alguma ideia sendo adiada no momento, né? Mas o pensamento é voltar ao atendimento presencial e a gente poder migrar para as cidades próximas, aí, levando a qualidade que a Saint-Germain tem para oferecer. Que beleza! Sempre no ramo da pizzaria, essa tua ideia agora, sim, expandir. No momento, expandir sim no ramo a Saint-Germain. Da Saint-Germain, a marca que a gente tem, tanto é que a Saint-Germain... Não pense em abrir uma franquia dela, talvez, ou todas no teu comando? A franquia, ela torna-se interessante a partir do momento que você tem uma estrutura para treinar o pessoal todo. Sim. E isso demanda tempo... Para manter o padrão. Para manter o padrão. Isso demanda tempo, demanda treinamento, principalmente de pessoas, para que elas possam treinar. Então a franquia, ela tem que ser, primeiramente, um local de treinamento, uma estrutura bem planejada para você poder expandir uma franquia. Então, no momento, eu preferiria ter tudo isso embaixo das minhas asas mesmo, mantendo o meu controle. Acho interessante isso porque eu posso passar a minha experiência própria, né, no meu negócio. E, claro, a tendência pode ser crescer. Aí sim, eu acho que nós temos que pensar com as ferramentas que nós temos na mão. Não podemos pensar em querer já ter o martelo, querer construir aquela casa sem ter o martelo, sem ter o serrote, sem ter as coisas. Então, primeiro a estrutura correta, montada, para depois pensar em expandir. Isso, no momento, eu vejo um pouco distante. Mas, quem sabe, as coisas podem acontecer. Quero agradecer muito a presença do empresário, Pizzaria Saint-Germain, Clebson Teske, aqui conosco, no Conversa com Zambrano. Foi um papo que passou voando rapidinho. Literalmente, né? Esse é o objetivo. Poxa, Conversa é conhecer aqui o nosso entrevistado. Foi realmente um privilégio te ouvir, um privilégio estar com a nossa audiência aqui da nossa Vale TV e também do Grupo Start de São Leopoldo. Muito obrigado por ter ficado conosco. Eu que agradeço, foi um prazer mais uma vez estar aqui, né? Contigo, na tua presença, no programa primeira vez, né? Mas ter uma amizade como a tua significa muito para mim. Muito obrigado, Zambrano, sucesso e que Deus abençoe sempre a todos nós. Amém. Obrigado.